Sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Dose dupla de hoje mergulha nas armações da família de Davi Alcolumbre, Tutti Buona Gente, envolvendo aí as tramóias do próprio senador por entre entraves de pautas, presentes caros às senhoras de fino trato, voos de seu primo pelos ares do Brasil e a assessoria da mulher desse primo no escritório político lá em Macapá. O segundo tema de hoje é a lacração que graça aí no país, né, em nome do que um grupo restrito apelidou de politicamente correto. Isso aí, como mote para o assunto, tem a demissão do jogador Maurício de Souza, do Minas Tênis Clube, por delito de opinião. Crime previsto no vade-mecum jurídico daqueles que se travestem aí de formadores de opinião. A verdade de uma opinião que é necessariamente a deles, é claro, né? Dois exemplos de um jeito de forçar a vida como tem sido feito nesses tempos, né? Atravancando o progresso do país e cerceando o direito à liberdade das pessoas. Duas coisas que precisam ser debatidas para chacoalhar o espírito aí das pessoas e trazê-las de volta à sensatez e ao senso de justiça, não é isso, Marcelo Cardoso? Certamente, Marcelo Campos. Quem lacra não lucra, diz o dito. E parece que os patrocinadores do clube já começam a sentir os efeitos da nefasta prática da ideologia corporativa. Por outro lado, seu Batoré começa a ficar em maus lençóis, né? Com as recentes revelações que vêm manchando a sua reputação, se é que algum dia ele teve algum. Realmente, o mundo tem estado bastante chato, com tanto desmando, tanto mimimi. Então, prepara aí a pipoca e o refrigerante, porque dentro de 30 segundos vai começar mais um programa Dose Dupla aqui no instantenews.1. Seja bem-vindo. E começamos o nosso Dose Dupla de hoje falando do senador Davi Alcolumbre, né? Pelo que a gente está vendo aí nos noticiários, nós estamos até em dúvida se ele tem família ou família. Tem primo preso aí por suspeita de traficar drogas, que conseguiu ser solto aí com uma rapidez espantosa. Tem mulher do primo que trabalha no seu gabinete lá no Amapá, que caracteriza aí nepotismo cruzado, né? E ainda tem as rachadinhas pelas quais o senador, que atualmente preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, foi denunciado por 6 mulheres assessoras só no papel, né? Elas foram aí contratadas para que repassassem aí os salários que variavam entre 4 e 14 mil reais e ainda recebiam uma pequena gratificação que não chegava a 10% do valor, né? Parece que essa família é muito unida. E, pelo visto, Marcelo é também muito oriçada, né? Porque agora a gente começa a entender também essa demora aí da marcação da sabatina do André Mendonça, o indicado do presidente Bolsonaro para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello lá no Supremo Tribunal Federal. Na realidade, rapaz, está tudo junto e misturado, né? Mas a gente precisa conhecer a biografia dessa figura política que parece que está entrando no seu inferno astral, não está, não? E família, que isso me lembra o pessoal ensinando linguagem de sinais em italiano. A letra a letra B, a letra C, por aí vai até o final. Mas é aquela história. Como a Amapá está mais próximo à linha do Equador, o inferno desse senador parece que vai ser bem grande, né? Com certeza. O Davi Alcolumbre, rapaz, é um dos 13 senadores da República que não tem curso superior.
Ele chegou a cursar economia, mas não concluiu a faculdade. Ele é um comerciante conhecido no Amapá. Foi vereador na capital, Macapá, entre 2001 e 2003, portanto foi eleito em 2000. Né? Ele não completou o mandato porque em 2002 foi eleito deputado federal pelo Amapá e foi sucessivamente reeleito em 2006 e 2010. O Alcolumbre foi candidato ao Senado em 2014 e foi eleito com 36, pouco mais de 36,26% dos votos. Tomou posse em 1º de fevereiro de 2015. E já em 2015, 6 anos atrás, ele se movimentava dentro do Senado, tendo sido eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Nas eleições de 2018, quando Bolsonaro se candidatou e foi eleito presidente da República, ele tentou se eleger governador do Amapá. De 94.248 votos, para ser exato. Mas isso representou 23,75% dos votos válidos, que não foram suficientes nem para disputar o segundo turno. Mas, como ele já era parlamentar, ele não precisava se desincompatibilizar para concorrer, ou seja, ele foi candidato, perdeu a eleição para governador, mas se manteve como deputado. Os parlamentares têm essa prerrogativa. Como senador, né? Senador. Como senador, mas como parlamentar, então ele tem essa prerrogativa. Deputados e senadores podem concorrer a outros cargos, inclusive do executivo, se perder a eleição e ele se mantém exercendo o mandato. O problema, Marcelo, é só o seguinte, né? Que o suplente dele, se ele tivesse sido eleito governador, ou agora, se eventualmente ele perder o mandato, é o irmão dele, né? Pois é, tudo em família, tudo em família. Né? O Duvaldo Viana Filho adoraria escrever sobre essa grande família Alcolumbre lá no Amapá, né? Mas então, voltando à ideia aí, em 2019, um ano depois de ter tentado o executivo lá no Amapá, com o apoio do então chefe da Casa Civil, Olix Lorenzoni, que hoje é o ministro do Trabalho e Previdência, Alcolumbre conquistou a presidência do Senado, derrotando o senador Renan Calheiros. Na época, isso até soou para os conservadores, né, para os não esquerdistas, um alento, mas mal se tudo. E aí começaram os travamentos de pauta, né, rapaz? Pois é, exatamente. Na sua passagem pelo Senado, o que nós vimos foi um boicote generalizado às pautas do governo Bolsonaro. E uma articulação vergonhosa com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje está ali ocluso, né? Recluso, oculto, sumiu do mapa, não aparece mais, é assessor lá do Dória, não está mais na mídia, né? Parece que é um esconderijo até muito bom. O Alcolumbre, rapaz, ele queria mesmo continuar sendo presidente do Senado. Afinal, ele se sentiu todo poderoso da República, né? Mas não foi possível. Na base da articulação, ele conseguiu, a título de prêmio de consolação, digamos assim, logo a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Isso é que foi o problema. Essa é a história resumida do senador Davi Alcolumbre. Marcelo, mas quando o poder sobe a cabeça, né? Aí o sujeito começa a achar que é capaz de tudo, né? Ele só esquece que o poder cresce, mas não é eterno, né? E dependendo como o poderoso age, rapaz, ele pode ainda acumular muitos problemas, porque ele passa a colecionar inimigos e acaba sendo vítima da própria arrogância e prepotência, né? O Alcolumbre achou que ia poder fazer do Senado o que ele fez com o estado do Amapá, né? A República do Amapá, após a saída lá do José Sarney daquelas bandas, né? Você vê que o Amapá, rapaz, é um estado que parece que caiu em desgraça, né? O Sarney, que não era nem de lá, era do Maranhão, foi eleito por lá. Depois ainda vem Alcolumbre e família, é dose, né? Mas Mas, qualquer um se elege no Amapá, né? pois é, acho que se a gente quisesse se candidatar aí, é melhor a gente ir para o Amapá, né? Marcelo Cardoso no Amapá. Só que lá no Senado a coisa é diferente, né? Tem muitos interesses em jogo, além dos interesses dele. Bom. Mas o Alcolumbre tem telhado de vidro. Eu talvez pudesse até dizer que de cristal, né, Marcelo? Porque agora certas coisas, coincidentemente, começaram a vir à tona, né? E ao que parece, tudo começou com uma operação da Polícia Federal para combater o tráfico de drogas no Amapá.
E nessa operação prenderam um primo do senador, o mesmo sobrenome, né? Por envolvimento aí com tráfico internacional de drogas. Mas é primo, mas que porca miséria, né? Aí a acusação contra o primo do Alcolumbre, o Isaac, é muito grave. A suspeita é de que o aeródromo de propriedade dele vem sendo usado como base para a chegada e partida de aviões transportando drogas provenientes da Venezuela e da Colômbia. Durante a operação nesse aeródromo, a polícia encontrou uma grande quantidade de dinheiro em espécie, que ainda não foi divulgada. E isso é bastante estranho, né? Só que tem uma outra coisa muito relevante, Marcelo. Essa operação foi deflagrada, desculpe, sob o comando de André Mendonça, quando ele era ministro da Justiça. Isso aconteceu em maio de 2020, o que explica a coisa, né? Com certeza, né? Para começar, esse atraso na sabatina do André Mendonça e a insistência do Alcolumbre em desqualificá-lo deve ter alguma ligação com essa operação. Essa implicância aí não é gratuita, né? Veja que prender o primo de alguém não significa que esse alguém tem a culpa no cartório. É, Parente é aí pode dar trabalho pra caramba, mas não significa que você esteja ali mancomunado, pois é. né? Primo é primo, Agora, sempre tem essas coisas. pois é, mas em se tratando aí do Alcolumbre, é preciso ir fundo na investigação. Por quê? Porque a mulher desse primo é assessora do senador no seu gabinete lá no Amapá. Aí a coisa começa a ficar esquisita, meu caro Watson. No elementar, Sherlock. A prima começando a causar problemas. Outra coisa que eu não entendo, rapaz, é o silêncio da grande mídia com relação a esse caso. Quem repercutiu foi a Veja, mas a princípio ela está sozinha. Pouca gente fala disso, né? É uma coisa assim interessante, né? Fica a capa do Alcolumbre, ele está assim com a expressão muito circunspecta, uma cara assim pesada, né? E eu diria, pelo menos a Veja nesse ponto ainda manteve um foi resgatar lá no fundo do poço alguma coisa daquele jornalismo que ela praticava, desde que surgiu em 1968. Mas a propósito, primos, a gente falando aqui, não faltam para o Davi Alcolumbre, né? A mãe do senador tem 9 irmãos. Caramba! Dá para contar nos dedos das mãos do cachaceiro. Todos tios diretos de Alcolumbre. Os filhos desses tios, primos do parlamentar, passam de 30. E esse primo específico, Isaac, também esteve metido na política do Amapá. Ele foi deputado estadual por 2 mandatos. E, como você já falou, a mulher dele é assessora parlamentar de Davi Alcolumbre no seu escritório em Macapá. Daí a ideia que você mencionou de nepotismo cruzado. Você falou em nepotismo aí, né? Aí a gente vê que tem muita coisa para ser esclarecida, né? Ter no gabinete uma parente direta tem acesso a informações privilegiadas do Senado da República e ainda por cima sendo esposa de um suposto traficante de drogas, soa muito suspeito. Fora o nepotismo, que, como a gente está falando aqui, é caracterizado como crime. E um detalhe que às vezes as pessoas não se ligam: o nepotismo existe como conceito no serviço público. Esse conceito não existe na iniciativa privada. E você vai explicar e a gente vai dirimir essa dúvida. É bom esclarecer, né, o que que diz a legislação brasileira sobre o nepotismo. A palavra nepotismo vem do latim nepos, né, que significa sobrinho. O termo fazia referência aí às regalias que tinham os sobrinhos e os netos dos papas e bispos da igreja, rapaz, lá atrás no passado. E hoje entende-se por nepotismo quando um agente público usa sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer parentes, né? E se esse agente público nomear um familiar até terceiro grau de parentesco, fica caracterizado um ato que eles chamam de nepotismo direto. Agora, quando os políticos nomeiam parentes uns dos outros para se beneficiarem, ocorre o que eles chamam de nepotismo cruzado. E nepotismo é crime de improbidade, né?
É aquela história. Eu contrato a sua esposa e você contrata a minha. Então, na verdade, é como se nós estivéssemos contratando as nossas próprias esposas, mas a Claro. gente inverte para disfarçar. Essa é a ideia do cruzamento. É, nesse episódio, até a questão, pelo que a gente está vendo, da prevaricação do senador, né, com relação à marcação da sabatina do André Mendonça. Prevaricação é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Esse crime consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício, quer dizer, um ato normal que seria da atividade dele, ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei, quer dizer, contra o que diz a norma legal, satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E isso aí parece que ficou muito claro com esse episódio, porque é meramente um caso de vingança. Né? Eu não faço por ele porque ele me sacaneou lá atrás. Ou está sacaneando agora que meu primo está preso. É. E ainda sobre esse assunto, Marcelo, quer dizer, todo mundo sabe aí a influência que a família do Alcolumbre tem na política do Amapá, né? O que facilita aí muitas coisas para a família dele, né? Tanto que o primo Isaac, rapaz, ele não esquentou assento na prisão, não. Não, Nós sabemos que se foi por não, a gente não sabe, aliás, se foi por inconsistência aí de provas, o que, por sinal, parece até pouco provável, né? Porque a operação foi autorizada pelo então ministro da Justiça, o André Mendonça, e estava respaldado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, que na ocasião aí cumpriu mais de 40 mandados de busca e apreensão e mais 28, além do mandado do Isaac Alcolumbre, de prisão, né? pois é, eu Então, nem sei quem foi lá o ministro que soltou ele, não sei se foi o Laxante-Geral da República, Gilmar Mendes, mas, enfim, tem sempre alguém no STF para dar um jeitinho. Né? mas eu acho que não foi Agora, no STF, não, a coisa foi na não? Justiça Local, Foi estadual, tudo local. ou Não, Ministério mas Público local nada lá. que não diga que o exemplo vem de cima, né? Sempre tem um jeitinho. Mas vamos lá. Parece que em matéria de ligações indesejadas, né, o Alcolumbre tem tudo para bater recordes de audiência. Eu digo de audiências na justiça. Né? Pois é, rapaz, você lembra aí que recentemente o Alcolumbre foi flagrado aí num áudio aí, em conversa com a amante de um desembargador do Amapá, né? Ela era ex-funcionária do Tribunal de Justiça e na conversa ele ajusta uma mesada para ela, que seria E, paga por ele, já que a sua esposa tinha ocupado o mesmo cargo nesse tribunal. Olha aí, ó, parece nepotismo cruzado, né? devo Em usar. todos os sentidos. Mais uma coisa estranha aí para ser apurada, né? Eh, e e é importante mesmo que se apure, porque favores dessa natureza prestados a um desembargador do Estado devem ter aí contrapartidas muito compensadoras para a família, né? Quem sabe Tem. até a soltura do primo suspeito de tráfico. Quem E sabe? isso, se apurado com seriedade, vai poder até causar a cassação do mandato do senador Davi Alcolumbre. Pois Isso não é, está então, descartado, né? enquanto a amante desembarga lá o desembargador, o pior é a desculpa do Alcolumbre para justificar a prisão do primo. Né? Justificar não, mas ele tentando explicar até para a imprensa, né? A mídia tem que dar conta disso. E o Alcolumbre disse que foi tudo orquestrado pelo governo federal por ele não ter marcado essa batida do André Mendonça. Cara de pau, né? Óleo de peroba todo dia. Né? Dá um luxo com a beleza. Pois é, rapaz, mas olha, quando uma parte do telhado desaba, não demora muito tempo para o telhado cair de vez, né? O, E aí você viu que a Veja contribuiu muito para isso, porque na edição da semana passada ela publicou a denúncia de ex-funcionários aí do senador que participavam de uma rachadinha, ficando com uma pequena parte do salário, entregando o restante para o chefe, né? Essa brincadeira, que também é ilegal, o Alcolumbre aí embolsou mais de 2 milhões de reais ao longo de pelo menos 3 anos, né? Entre 3 e 4 anos aí. é, É aquele esquema, né? Eu te ajudo, você me ajuda também. Muito comum na política brasileira, né? infelizmente, né? Esse esquema da rachadinha, que nesse caso está mais para a rachadona, né, do Alcolumbre, envolvia 6 funcionários, admitidas entre 2016 e 2019. Aí, portanto, seu cálculo é de 4 anos. 4 delas foram exoneradas em 2020, no ano passado.
uma em julho de 2019, antes da primeira, e a última em fevereiro desse ano. Os salários, Marcelo, variavam de cerca de 2.400 e iam até R$ 11.300. Eu li que chegavam a 14 mil, não sei como é que são realmente as cifras lá. E elas ficavam com, no máximo, 10% dos respectivos salários, o equivalente a um salário mínimo, no caso, dos 11 mil. Né? Devolviam o restante para o Alcolumbre até verbas rescisórias. Essas assessoras que a gente tem, entre aspas, foram contratadas para trabalhar no gabinete do senador e tinham que abrir duas contas bancárias. Uma para receber o valor integral do salário, era a conta salário realmente. E a outra, o depósito do valor que ficava de fato com elas. Né? Elas receberam obrigadas a repassar uma parte. Então, elas tinham uma conta paralela que era realmente o dinheiro delas. A conta salário era movimentada pelos assessores. Só que tem um detalhe em família, né, nessa história. Elas tinham que entregar para um sujeito de confiança do senador, rapaz, o cartão e a senha das contas onde o salário era depositado. Aí, todos esses meses, eles ficavam com dinheiro, ou ficaram com dinheiro, né, da conta dos cartões confiscados e depositavam um percentual combinado naquela outra conta que elas tinham acesso. Mais um crime aí para o prontuário desse senador, né? Pois é, elas podiam ter sido espertas, né? Usavam biometria, mesmo entregando o cartão e acesso, acabavam tudo lá, acabava com a É, festa. Agora, o mais absurdo e surreal disso é que esse senador é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a comissão mais importante dessa casa legislativa. Meu caro, parodiando a letra de uma música dos Titãs, para a qual a gente faz aqui uma pequena adaptação. Família, família, vovô, vovó, sobrinha, primo, cunhada e assessora. Família, família, janta junto todo dia, nunca perde essa mania. Marcelo, mas parece que não é só o telhado do Alcolumbre que está caindo, né? É a casa inteira, né? Porque a família toda está no meio. E a gente ainda vai ver muita coisa surgir por causa dessas ligações perigosas do Batoré, né? Com certeza. Batoré, a casa caiu. Vamos lá. E das ligações perigosas para as lacrações ilimitadas. Está na hora da gente partir para o nosso segundo tema de hoje, né, Marcelo? Pois é, mas você sabe, né, Marcelo, que ter opinião destoante do que pensa o establishment agora é crime, né? E o pessoal do marketing das grandes corporações se engajou bastante esse modo de ver o mundo, né? Passando a induzir aí as empresas a algo que a gente pode chamar de ideologia corporativa, como você já adiantou, né? Ora, quem tem ideologia são as pessoas físicas, mas jamais as pessoas jurídicas, até porque as pessoas jurídicas são formadas por pessoas físicas de diferentes vieses aí ideológicos, né? Enfim, esses seres de marketing da vez aí, ou podemos até chamar de marketing de vez em quando, né? Porque é um marketing que rema de acordo com a maré, né? Quando eles costumam tirar da cartola uma pauta, e normalmente simpática, esses grupos minoritários específicos que a gente está vendo aí, que não representam a maioria das pessoas e usam todo tipo de expediente para impor essa agenda como sendo a correta e imprescindível, né? E o pior é que agora ficam falando aí até em nome de empresas, pô. Pois é, esses seres de marketing, como você diz, né? Esses expedientes de que esses caras usam vão da coação ao constrangimento, né? Para começar. Uma postura feia, a ponto de me fazer passar a ter asco de marqueteiro, ou desse tipo de marqueteiro, né? Como eu já passei a ter dos maus jornalistas, se é que são jornalistas mesmo. Eu sou engenheiro civil na área de transporte, mas sou também formado em comunicação social, como você sabe. E eu fico extremamente desgostoso dessa minha segunda formação, vendo que esses profissionais têm feito no jornalismo e na publicidade. Tudo em nome de causas que não têm apoio do consenso nem do respeito. É. E esse episódio aí do cancelamento do jogador de vôlei Maurício Souza, que nós até já comentamos aqui no canal em algumas oportunidades, por uma opinião, né, que é a minha opinião e pelo que eu sei é a sua também, né?
além de ser a opinião de uma vasta gama de pessoas, né. Você vê que o negócio é tão absurdo quanto emblemático, né, porque, para começar, a extrema imprensa insiste aí em caracterizar a postagem do atleta como um discurso homofóbico, quando não tem nada de ofensivo no que ele escreveu. E nada proíbe você criticar uma história em quadrinhos, né, pô, que a gente cresceu vendo Super-Homem, hétero, né. Pois é, são entes fantasiosos, né, na verdade. Podem até ser criados para transmitir mensagens, mas, acima de tudo, são entes fantasiosos. E a militância jornalística vive de narrativa, né? Agora, definitivamente não tem nada de discurso homofóbico. Quem tico e teco, os neurônios camaradas, em perfeita sintonia, enxerga desse mesmíssimo modo. Essa militância midiática deflagrou um verdadeiro linchamento virtual do Maurício Souza. Eu também não concordo que se impute uma sexualidade ao super-homem, que não pertence à abordagem que se deve ter para com o público infantil e nem mesmo para os adolescentes que estão em idade de formação moral. Esses heróis não têm essa identificação sexual e é uma forçação de barra tentar criar isso hoje em dia. Eu ouvi um comentário no canal Senso em Comum, que analisa essa questão, o comentarista dizer que, de acordo com o que eles acham, né, na verdade, com o que ele acha, o dono do canal, a falta de capacidade de criar novos heróis, em função do esgotamento do imaginário, é que está forçando a situação para que seja preciso recorrer aos heróis já existentes, aos personagens consolidados, arranjando novidades para eles. Entre elas, a sexualização desses personagens que não existia. E volto a dizer, não deveria existir, não foram concebidos com esse intuito. Então, aproveita-se essa aparente necessidade para a lacração em si, na busca do apoio de tribos que pretensamente vão dar prestígio a essas novidades. Pois é, rapaz, a gente percebe aí que estão forçando uma homossexualização da adolescência, né, rapaz? É um negócio, assim, impressionante. E aí vem, então, aquele conversê de que esse, na verdade, não é o super-homem que você conheceu, mas é o filho dele, que vive nos novos tempos, tem outros costumes, ou coisa parecida, né? Mas tudo isso aí vem para justificar um comportamento que não se encaixa na visão conservadora, mas que a insistência aí da apologia vem conseguindo acaba conseguindo impor aí aos incautos, infantes e aborrecentes, que acabam assimilando aí essas novidades como sendo coisas supernaturais, quando na realidade não são. Pois é, eu gosto de dizer o seguinte, sempre falei isso, o que é natural se impõe naturalmente. Se Claro, você tem que forçar a barra, é porque não é natural. Parece óbvio essa frase, que o que é natural se impõe naturalmente. Parece óbvio e é de fato óbvio. É consenso que cada um, adulto, consciente dos seus deveres e direitos, viva a vida com o melhor lhe apeteça. O diabo, e aí diabo me parece um termo bem adequado, é quando se pretende cooptar um grupo de pessoas que ainda não formaram completamente o seu caráter. Isso é desonestidade. Você está pervertendo a construção moral do jovem e até impedindo que o tão propalado respeito às minorias ruidosas se consolide, exatamente pela confusão que você forma na cabeça dessas pessoas, essas jovens pessoas. Não se ensina o respeito àqueles que pensam diferentemente, condenando essas pessoas pelo seu modo de pensar. Menos ainda, forçando essas pessoas a pensar diferentemente. Onde foram parar o debate saudável e a manifestação de opiniões, hein, Marcelo? pois é, rapaz. No esgoto, né? Pelo que a gente está vendo. Pelo menos nos ralos da fábrica e das concessionárias da Fiat aí, por exemplo. Oh, Você vê que coagir a diretoria do Minas Tênis a demitir o jogador de Souza por delito de opinião, especialmente aí quando esse pretenso delito não ocorreu, passa a ser o fim da picada, né? Aliás, a Fiat, Gerdau, que é o outro patrocinador do clube, que tomou aí postura solidária aí à demissão, e o próprio Minas Tênis Clube, que cedeu aí à chantagem, nessa ameaça aí do fim do patrocínio, se fazem cúmplices nesse autêntico assédio moral ao atleta, né, consubstanciado aí em um
quase um quadro de formação de quadrilha, né, isso para a gente ser minimamente polido, né. A Gerdau está se escondendo ali, opa, que bom que não falam de mim, tal coisa. A Fiat aparece muito, ela tem um apelo mercadológico muito maior, né? E realmente foi uma postura muito daninha, né? Para que a seleção brasileira de vôlei também fez papel muito feio, dispensando o jogador por causa desse episódio. Mas um dia a justiça divina haverá de dar sua sentença a essa gente. Deixa estar. Ah, esperamos. O Minas Tênis, que é uma agremiação tradicional de Belo Horizonte, já começou a ser bombardeado por manifestações de sócios contrários à postura mesquinha do clube. E a Fiat, por sua visibilidade, mais até porque a Gerdau, como eu já falei, já amargou prejuízos apreciáveis com essa lacração, com direito a esporro dos sócios majoritários e nota de repúdio até do exterior. Pode rolar, inclusive, um pedido de desculpas formal da empresa e, claro, o corte das cabeças de Bacri que fizeram a porcaria. Né? Eu até li qualquer coisa, um comentário no sentido de que as pessoas também boicotar a Fiat, os empregos das pessoas que trabalham na Fiat, você não pode também tratar uma coisa pela outra, mas não é assim. Ninguém quer que os empregos dos funcionários da Fiat caiam. A gente quer que a campanha que seja feita em prol dessa moralização faça com que uma cabeça seja sacrificada, que é a cabeça do idiota que fez toda essa confusão, né? Partindo para ameaça de rescisão de contrato, cessação do patrocínio, como forma de forçar o clube a demitir o atleta. A FIA está dando com isso um tiro no pé, um tiro de canhão, porque ela simultaneamente está endossando uma narrativa mentirosa, porque não houve ataque de cunho homofóbico, ela está endossando isso como se fosse verdade. Está também propagando uma ideia de desempregar um profissional sem motivo. Quer dizer, isso é covardia. O diretor da empresa vai dizer, não, mas eu não mandei demitir ninguém. Não mandou, mas você está cortando o patrocínio. Isso é uma forma de obrigar o clube a fazer isso em troca de manter o seu patrocínio. Né? Então você está sufocando a empresa para que ela volte a respirar. A condição é que a empresa tome atitude. Você fica só nos bastidores olhando, por trás faça o que eu estou mandando fazer. O golpe no caixa da empresa, com as desistências de compras de veículos da marca, chegariam à casa dos 100 milhões de reais, segundo alguns relatos. Isso vale uma cabeça entregue de bandeja. E você sabe aí que o Maurício já tinha se pronunciado favoravelmente ao presidente Bolsonaro, né, e aí a coisa fica mais estranha ainda, né. Isso evidencia o ódio explícito com que muita gente, inclusive comentaristas e apresentadores da TV Globo, tem se manifestado em relação ao jogador. Gente que será agora processada judicialmente pelo atleta. Ele disse que vai isso. É baixo, cara, é muito baixo da parte dessas pessoas, né? Mas olha, falando em lacração, a turma lá do Projaquistão, né, também andou lacrando Então, com o tal Fica em Casa no ano passado, né. E pelo né? visto aí a gente está vendo que muitos deles acabaram lacrados, né. O resultado disso é o seguinte, eles estão exatamente onde eles propunham que as pessoas ficassem, né, em vez de trabalhar, fica em casa, né, veja só. Fica em casa. Quem sabe eles agora consigam aí aprimorar aqueles talentos para pintura, origami, escrita, desenho, canto, culinária, tantos outros aí, que a gente via em meio aí a olhares teatralmente aí concebidos para fazer a cabeça das pessoas, né. Fica em casa, agora estou ficando. Pois é, né, meu amigo? Uma das mais recentes dispensadas, com 40 anos de casa, foi a Cissa Guimarães. Aliás, falando em casa, ela era da turma do É de Casa, que eu chamo de um programa dos sem pala. Né? Aqueles que não têm luz própria e estão por ali para cobrir os buracos deixados pelos coroados, como Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, em caso de atestado médico. E não é que ela foi para casa mesmo, assim, sabe? Mas vamos lembrar aqui que em 2010 ela passou por um episódio dramático da perda trágica do filho. Uma dor incomensurável para qualquer mãe ou pai, especialmente mãe, mas que nem assim fez com que ela deixasse de lacrar naquela ocasião. Eu estou me referindo à homenagem feita ao garoto Rafael Mascarenhas, cujo nome passou a batizar o túnel onde ele foi morto por atropelamento.
Na minha opinião, essa homenagem de dar o nome do rapaz ao logrador público não podia ter acontecido. E eu escrevi a respeito do meu blog na época. Eu me lembro do caso, quer dizer, uma das galerias do túnel Zuzuangel, lá no sentido Gávea, né? O túnel faz a ligação da Zona Sul com São Conrado, Hum, estava interditada e foi invadida por dois carros que se aproveitaram aí justamente da ausência de tráfego de tráfego para fazerem um pega, né? E no final do trecho, que é um tremendo decidão, eles deram de cara com vários meninos que estavam andando de skate na pista e um dos carros acabou atingindo o rapaz, o Rafael, né? Tudo errado, né? Quer dizer, o atropelador, de idade próxima da vítima, tinha invadido uma via interditada. Dirigia com um excesso de velocidade. E depois do acidente, seu pai ainda tentou subornar a autoridade policial para evitar o flagrante, né? Tudo errado mesmo, né? tudo errado. Foi exatamente assim. Mas tem uma parte do tudo errado que a imprensa preferiu não destacar, fingindo demência. Não era para o Rafael estar ali. Nem ele, nem os amigos skatistas. Eles também incorreram em erro e contribuíram para uma fatalidade que acabou acontecendo. A pista estava fechada a condutores e pedestres, ao público em geral. Rolava uma manutenção viária, com a movimentação de equipamentos, com todos os riscos que esse tipo de coisa envolve. Caminhão, máquina para cima e para baixo. Então, vamos supor que, se em vez de um irresponsável invadir a pista e atropelar o menino, ele tivesse sido atingido por um caminhão ou uma máquina a serviço da prefeitura. A pista, lembrando de novo, estava fechada para manutenção. Como seria o desfecho da história nessa hipotética circunstância? O motorista do caminhão ou o operador da máquina teria sido responsabilizado? Ou pior, execrado pelo crime? E o prefeito à época, também Eduardo Paes, que governa hoje, teria feito a mesma homenagem no caso de ser um acidente por força da manutenção viária? Ele igualmente ciente de que a vítima havia invadido uma área de acesso restrito? Fica a reflexão a título de estudo de caso de lacração, né? Afinal, a hipocrisia impera mesmo quando o assunto é lacração. Não, mas É mesmo, rapaz. Até nesses casos, como você definiu, dramáticos, né? Bem, ficam, portanto, aí da nossa parte, mas esses dois assuntos para mexer com o senso crítico do nosso fiel internauta aí. Você pode curtir, comentar, mandar mensagem para a gente sempre agradece a sua participação, né? Hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana, né? Grande abraço e um grande abraço também para você, Marcelo Cardoso. abração, Marcelo Campos, um forte abraço também a você que esteve conosco em qualquer parte do planeta e fora dele, quem sabe. Até semana que vem. Tchau.